Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal, Criando com a Palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço o meu estudo temático da Bíblia. Bom, aqui no meu canal já tem uns vídeos explicativos de como eu monto os meus estudos temáticos, de onde eu tiro os temas, da onde que eu junto todos os versículos com o mesmo tema. Então, hoje eu quero fazer uma forma diferente. Eu não vou ensinar para vocês como montar um estudo temático, mas eu vou mostrar, né? Quero demonstrar como eu faço no dia a dia, da onde eu tiro as respostas das perguntas que eu coloco aqui, para a gente compreender melhor o texto, o contexto ali da leitura que a gente está fazendo e também do versículo, né, chave daquela leitura e como orar aquele versículo chave. É o passo a passo. Bom, sem mais enrolações, vamos lá, né? Hoje, aqui no nosso cronograma do estudo, nós estamos no dia 16, tá? Já até marquei aqui, dia 16, e o tema é: Seus olhos estão em toda parte. Está referente à onisciência, tá? O nosso estudo temático, ele é sobre os atributos de Deus, tá? Então, os atributos de Deus. Aqui tem vídeo mostrando, né, esse estudo aqui, não vou ficar entrando muito em detalhes. Vamos para o principal do vídeo de hoje. Então, dia 16, seus olhos estão sobre toda parte. A leitura está em Hebreus, é o capítulo 4, e o versículo-chave é o 13. Só que nós não vamos somente escrever e meditar no versículo 13 isoladamente. Nós vamos ler o capítulo 4 e também um pouquinho do capítulo 3 para conseguir entender o assunto que está sendo falado ali na hora, tá? Então, eu vou abrir aqui na página de hoje, vou tirar aqui a minha folhinha porque é mais fácil de escrever, né, fora do fichário. E vou abrir aqui a minha Bíblia. Eu utilizo a minha Bíblia para fazer a leitura, a minha Bíblia que eu uso todos os dias para fazer a leitura. E utilizo Bíblias de estudo também para consultar algumas coisas que eu não consigo entender, tá? Então, como é o capítulo 4, eu vou abrir no capítulo 4. O versículo é o 13, né? Então, sempre começo aqui já preenchendo, ó, tem essas perguntas para te ajudar a entender e interpretar aqui o contexto que a gente está estudando no dia do versículo, sobre esse tema, atributos de Deus. Então, tema, aí eu vou preencher atributos de Deus, a data de hoje, que hoje é dia 7 de maio de 2024. A leitura do dia, Hebreus, capítulo 4. Vou colocar o capítulo 4, versículo 1 até o 13. Mas na leitura em si, isso, até o 13 aqui. No versículo 14 já muda de assunto. Então, eu vou colocar do versículo 1 ao 13. Mas se você ler o versículo 1 ao 13, você ainda vai ficar meio sem entender. Então, nesse caso, eu vou ler um pouquinho do capítulo 3, para vocês conseguirem compreender, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Então, o versículo é o 13. Eu sempre coloco no cantinho aqui, ó, versículo 13. Gosto de já transcrever primeiro o versículo. Então, vamos lá no versículo 13. Tá aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Então, vamos passar o versículo para cá. Então, coloquei aqui, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Como que nós vamos orar esse versículo? Nós vamos fazer como oração mesmo, quando a gente se dirige ao Senhor em oração.
Então ficou assim: não há criatura alguma encoberta diante de ti. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos seus olhos, e somente a ti haveremos de prestar contas. Bom, eu sempre gosto de começar assim, tá? Vejo o versículo, já coloco o versículo e já coloco a oração. E aí agora eu passo para cá para responder as perguntas e ver como eu vou aplicar esse versículo, essa oração na minha vida, tá? Então, quem escreveu e quando e onde aconteceu? Então, quem escreveu o livro de Hebreus? Quem escreveu esse texto? Quando aconteceu e onde aconteceu? Muitas das vezes você vai ter uma passagem e você vai colocar o nome do autor, ou às vezes não tem o autor, não se sabe o autor, como aqui no caso de Hebreus não se sabe qual é o autor, mas você vai colocar aqui quando aconteceu. Você pode ou colocar quando aconteceu a passagem, por exemplo, no caso de um evangelho, você pode colocar, Jesus estava na Galileia, quando aconteceu esse capítulo em que está a passagem. Ou você pode também colocar quando aconteceu o livro, quando o autor escreveu o livro. Você pode também colocar as duas coisas. Algumas vezes eu coloco as duas coisas. Eu coloco assim. Quando tem o local, né, especificando, aqui a gente não sabe qual é o local em que está sendo falado aqui. Livro. Então aí você coloca só onde que foi que escreveu o livro, onde que o autor estava, quando que o autor escreveu o livro, tá bom? E aí você pode colocar. Se na passagem está especificando o lugar onde aconteceu aquela passagem, por exemplo, se for no evangelho, como eu disse, às vezes Jesus está em alguma cidade. Aí você pode colocar o evangelho de Mateus, ele escreveu em tanto e tantos séculos, ele estava na cidade tal quando ele escreveu o evangelho. Mas nessa passagem do capítulo tal, Jesus estava na cidade tal. Tá? Você também pode colocar assim, você vai especificar aqui. Como aqui no Hebreus não fala qual é a cidade, né, em que tá aqui o texto, então eu vou colocar no modo geral com relação ao livro, do modo geral, tá bom? Aí como que eu vou fazer para encontrar essas respostas? Eu vou na Bíblia de estudo, porque, por exemplo, nas Bíblias comuns você não vai ter essa resposta. Você vai ter aqui numa Bíblia de estudo. Então, por exemplo, essa minha Bíblia de estudo aqui da aplicação pessoal. Vou abrir aqui em Hebreus, para a gente poder ter as respostas. Aqui, ó, Hebreus. Nessa minha Bíblia, ela tem, no início do livro, uns dados específicos, tá? Você também pode achar nos panoramas bíblicos, se você tiver algum aí. Eu vou pegar até um aqui para mostrar para vocês. Então, aqui já tem informações essenciais. Já tem o propósito do livro, o autor, destinatário, data, o panorama, que é a mensagem geral do livro, o versículo-chave, as pessoas mais importantes e algumas características particulares do livro, tá? Então, o autor, pelo fato de o nome do autor não ser mencionado no texto bíblico, Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e outros têm sido sugeridos. Qualquer que seja o autor, refere-se a Timóteo como um irmão, tá? Então, aqui a gente não tem certeza de quem é o autor, pode ser qualquer um deles. Se você não quer colocar o nome de todos esses aqui escritos aqui, você coloca assim, pelo fato do nome do autor não ser mencionado, né, não se sabe quem é o autor. Então, destinatário, ó, a resposta tá aqui. Esse do destinatário já vai ser a resposta do segundo. Qual é a mensagem principal que está sendo comunicada e para quem? Então, para quem está sendo comunicado? Tá? Aos cristãos hebreus, talvez cristãos na segunda geração, depois de Cristo, que podem ter pensado em retomar ao judaísmo, talvez por uma imaturidade originada de falta de entendimento das verdades bíblicas e a todos os crentes em Cristo, ou seja, para nós também. Tá? Então, na Bíblia de Estudo, você vai ter as respostas para estar respondendo aqui, qualquer que seja o livro. Com o meu panorama aqui, foi do último vídeo, né, que eu mostrei para vocês. Vou pegar ele aqui e vamos lá em Hebreus. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Abri já aqui em Hebreus. Eu sei que muitos de vocês têm esse panorama aqui, esse manual bíblico, né? Então, D, que seria o autor, não tem. Não se sabe. Para quem? Os cristãos judeus, tá? E para nós também, né? Local onde foi escrito? Não tem. Data provável, 68 depois de Cristo.
tá? Aí, então, aqui você consegue também algumas respostas, tá bom? Dessas perguntas aqui, para quem tem esse manual bíblico. Então, aqui, a gente vai começar a responder agora. Eu vou colocar para vocês. Às vezes, você vai ter uma diferençazinha. Por exemplo, aqui tá falando que aconteceu quando, né? Que é da primeira pergunta. Antes da destruição do templo de Jerusalém, em 70 anos depois de Cristo. Nesse manual bíblico tá 68 anos depois de Cristo. Então, é uma variação, assim, por causa, né, que ninguém tem uma data exata provável. Sim, certinha. Então, sempre vão colocar uma média. Então, não se preocupe quanto a isso, tá bom? Se você achar a diferença entre um e o outro, você escolhe ali uma média entre os dois e coloca no seu estudo, porque a exatidão mesmo ninguém tem, né? Nem os estudiosos fazem uma probabilidade. Então, não se preocupe quanto a isso, ok? Então, vamos responder aqui quem escreveu. Então, não se sabe o autor. Tá? Então, foi na época que alguns, né, os primeiros cristãos estavam sendo perseguidos e estavam voltando para o judaísmo. Então, qual é a mensagem principal que está sendo comunicada e para quem? Agora nós vamos entrar no texto, tá bom? Então, sempre essa parte aqui, quem escreveu, quando, onde aconteceu, geralmente eu dou uma passada no texto e veja, se no texto não está falando nada de onde está acontecendo aquele capítulo, né? Aí eu vou para o livro, no modo geral, com relação a onde que foi escrito o livro, tá ok? Então, agora nós vamos entrar mais a fundo no texto. E aí eu não utilizo Bíblia de estudo, não. Nessa parte eu só vou prestando atenção no texto em que a gente está fazendo a leitura, tá? Então, eu só uso as Bíblias de estudo praticamente para responder essa primeira pergunta aqui. As outras não. Então, vamos voltar para cá, ó. No capítulo 4, tá falando assim. Portanto, ainda, versículo 1, tá? Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos para que nenhum de vós pareça ter falhado. Aí a gente vai assim, ué, mas que descanso é esse? Parece que esse texto está continuando, ele não está iniciando aqui no versículo 1. Então, se você ficar confuso, volta um pouquinho no capítulo anterior. E aqui eu voltei no capítulo 3 e consegui compreender melhor. Então, eu vou ler com vocês aqui o 3 e o 4, ó. Portanto, santos irmãos participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente Jesus. Então, aqui para quem está sendo comunicada a mensagem? Para os santos irmãos, participantes do chamado celestial, ou seja, os primeiros cristãos. E também serve para nós, né? Porque nós também somos chamados a ser participantes, né? O chamado celestial. Então, qual é a mensagem e para quem está sendo comunicada? Aqui nós já temos a resposta. Se você começar a ler aqui no 4, você não vai saber para quem está sendo passado, não. Mas se você voltar um pouquinho atrás, você vê que a mensagem está se iniciando, na verdade, no capítulo 3 e não no 4. Por isso que eu sempre falo para vocês, faz a leitura onde está o versículo. Não entendeu? Lê um capítulo antes, porque aí você vai conseguir entender melhor. Então, vamos continuar aqui. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Santo Espírito, o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso.
Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais vossos corações como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E para quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi os desobedientes? Deste modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos para que nenhum de vós pareça ter falhado, porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós que temos crido, que entramos no descanso conforme ele disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras, e nesse mesmo lugar diz outra vez: não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, pois assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura nem alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Então, vocês podem achar assim: nossa, que texto complicado, tá tão difícil. Gente, vamos lá. Se você não ler o capítulo 3, você não vai conseguir compreender direito o capítulo 4. O capítulo 4 vai ficar bem confuso, que é uma continuação do 3. Então, aqui no capítulo 3, o que o autor está querendo passar para a gente? Primeiro, ele está passando, né, para os santos irmãos participantes do chamado celestial. Isso inclui a gente. Aqui está se referindo lá na época de Moisés. O povo não foi incrédulo, o povo não foi desobediente, e aqueles que não acreditaram que poderiam entrar na terra prometida, não ficaram mais 40 anos vagando no deserto e acabaram morrendo, e somente a nova geração que entrou na terra prometida? Então, por que eles não entraram? O que ele quer dizer aqui? Por que eles não entraram na terra prometida, não entraram no descanso do Senhor, no descanso que eles teriam na terra prometida? Porque eles foram incrédulos e desobedientes, certo? Então, a ira do Senhor caiu sobre eles porque eles não foram gratos ao Senhor por tudo que ele havia feito durante todo aquele processo até chegar ali na terra prometida. Eles não tiveram fé de que seriam capazes de entrar ali na terra prometida, por causa que eles viram todas as adversidades que havia, as dificuldades, e não enxergaram que era Deus que estava dando, e que era pelo poder de Deus que eles iam entrar, então seria pela fé em Deus que eles iam entrar, e não por eles mesmos. E eles foram teimosos, eles desobedeceram por várias vezes, ou seja, eles não acreditaram em Deus por várias vezes e teimavam. Então, por isso Deus ficou triste e ficou irado, por causa dessas atitudes deles. Ou seja, aqui nós teremos agora um novo descanso, é uma nova terra prometida através da salvação de Cristo.
Sim, a salvação por meio de Cristo, nós temos a vida eterna e nós entraremos na terra prometida, né, quando o Senhor retornar para nos buscar. Então é um novo descanso que nós vamos entrar, na terra prometida eterna, né, da vida eterna. Então, nós estamos salvos por meio da fé em Cristo, certo? Mas, para a gente se manter firme até o fim, para a gente se manter com a nossa salvação até o fim, nós temos que ser obedientes e continuar firme na nossa fé. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Porque na época, como a gente viu aqui na primeira pergunta, muitos estavam desistindo, porque não conheciam as Escrituras, não conheciam as verdades, não acreditavam direito no Senhor, ficava um pouco vacilante. Será que Cristo é o Messias? Será que ele é o enviado de Deus? Será que ele é mesmo o Filho de Deus? Então, alguns judeus que estavam entrando na caminhada cristã começaram, por causa da pressão, da perseguição, a desistir e a voltar para o judaísmo. Então, a carta de, né, o livro de Hebreus é para essas pessoas, para aqueles que estão ainda firmes na fé, para aqueles que ainda têm a sua salvação em Cristo, para aqueles que ainda creem no Senhor e querem, né, se manter firme até o fim, não desistirem e voltarem para as suas vidas, para voltarem para o mundo. Então, como que a gente transporta isso para a nossa vida? Vamos nos colocar no lugar daqueles primeiros cristãos, certo? Nós vivemos num mundo que está cada vez mais difícil. Cada vez mais nós somos contrários, né, ao mundo. Nós não somos mesmo do mundo. Então, todas as coisas que nós dizemos que é errado, no mundo está se tornando certo. E todas as coisas que, né, que são para Deus e para nós certo, para o mundo é o contrário, é o errado. Então, cada vez mais nós estamos sob pressão do mundo, tanto sobre as tentações que ele nos dá, quanto por perseguições, né? Há muitos cristãos sendo perseguidos no mundo todo. A gente tem que dar graças a Deus que nós temos a liberdade aqui. Então, a gente se coloca no lugar. Quando chegar as situações mais difíceis de tentação, onde a nossa fé é provada, onde a gente tem que se manter firme ali para não desistir. Por quê? A gente tem a salvação? Nós temos a salvação, mas nós temos que fazer a nossa parte para nos manter firme na salvação, que é o quê? Nos manter firme na fé e também na obediência, né? Nós temos que nos esforçar para ser obediente. Nós não vamos ser salvos por causa das nossas obras, mas por amor a Deus e como Deus quer que nós sejamos obedientes, então nós temos que ser obedientes a Ele. Por mais que a gente fale, por mais que a gente caia, a gente tem que pedir perdão a Deus, tem que se arrepender e prosseguir e continuar buscando a obediência até o fim, assim como a gente tem que manter firme na nossa fé, mesmo diante das situações difíceis de provações. Não só em perseguição, mas muitas outras tentações que a gente tem, que pode aos poucos nos afastar de Deus. Porque se a gente começa a entrar no pecado e começa a se esfriar, não tem problema eu fazer isso, não tem problema eu fazer aquilo, nosso coração vai ficando endurecido, que é como está falando aqui. Não deixe o seu coração endurecer, para isso te afastar de Deus, porque a partir do momento que nosso coração se endurecer, a gente começar a se acostumar com o pecado, achar que o pecado não importa, não é nada, nós vamos nos afastando de Deus e daqui a pouco a gente não busca mais a Deus. E se a gente não buscar mais a Deus, se a gente virar as costas para Deus, nós vamos perder nossa salvação. Se a gente não se voltar para Deus, não se arrepender e pedir perdão, a gente perde a nossa salvação por culpa nossa mesmo. Então, é isso que o autor, é a mensagem que o autor quer passar para nós, não só para os cristãos daquela época, mas para nós também hoje. Então, qual é a mensagem principal que está sendo comunicada e para quem? Então, nós vamos colocar, a mensagem principal é para a gente se manter firme na fé, no Senhor Jesus Cristo, e também em obediência a Deus, para manter firme a nossa salvação até o fim. E para quem? Para os primeiros cristãos da época que estavam sendo perseguidos, mas também para mim, ou seja, para nós, tá? Então eu vou escrever aqui agora. Bom, então coloquei aqui para os cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época e para os cristãos agora também, para mantermos firmes na fé em Jesus Cristo e obediência até o fim. Assim teremos descanso
teremos o descanso da vida eterna. Agora, o que isso me ensina sobre Deus? O que o texto ensina sobre Deus? O texto ensina sobre Deus de que Ele quer nos dar descanso, mas também quer que sejamos obedientes a Ele. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, eu vou colocar aqui também. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você também pode colocar aqui, Deus quer obediência e sua palavra é viva e eficaz. Também pode, tá? Tudo está descoberto diante dos teus, expostos diante dos teus olhos, tá bom? Então, você pode também colocar assim. Então, vamos lá, ó. Deus descansou no 7º dia e também quer nos dar descanso eterno. Deus quer obediência. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus, tá? Então, o texto me ensina a respeito de Deus isso aqui. Agora, como nós vamos aplicar na nossa vida? Nós vamos aplicar na nossa vida esta mensagem. Qual é a mensagem? Que nós devemos nos manter firmes na fé e buscar ser obedientes, né, todos os dias a Deus, confiando de que nele nós teremos o descanso eterno, que é a vida eterna. Bom, então eu coloquei aqui, permanecer firme na fé e na obediência a Deus, aguardando o descanso eterno, ou seja, a vida eterna que tenho por meio de Cristo Jesus, até o fim, tá? Até o fim da minha vida ou até, né, que Jesus volte. A gente não sabe se Jesus vai voltar antes de eu morrer ou não, então eu vou colocar até o fim, tá bom? Isso inclui o fim da minha vida ou até que Jesus volte. Então é isso, gente. É simples. Você precisa interpretar. Então você precisa ler. As respostas, elas estão no texto. Algumas respostas vocês vão encontrar nas bíblias de estudo ou em manual bíblico, panorama bíblico, né, que contém a respeito do livro. Mas o restante, com relação ao capítulo, você vai ter as respostas todas no próprio texto, tá? É só você procurar, assim, perguntando, né, fazendo essas perguntas para o próprio texto. Eu espero ter ajudado vocês, dado para entender um pouquinho como que eu faço, né, todos os dias o meu estudo temático. Depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim. Se quiser que eu venha aqui com outros vídeos para, né, esclarecer as dúvidas, eu venho. Eu vou deixar na descrição do vídeo como eu monto esses estudos, vários tipos de estudos temáticos, e como eu fiz esse estudo temático Atributos de Deus. Se você quiser saber com mais informações de como fazer, né, ter acesso a esse estudo e tá fazendo junto com a gente no grupo do WhatsApp. Deus abençoe a todas e até o próximo estudo, até o próximo vídeo. Tchau!